Olá, costureira, mecânico, vendedora de bolo. O Brasil tem 38 milhões de trabalhadores sem vínculo formal, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São pessoas com pequenos negócios que ainda trabalham por conta própria e vivem na informalidade. Formalizar o negócio é ter acesso a direitos, tributação simplificada e linhas de crédito, por exemplo. Muitos profissionais autônomos se interessam por esse modelo, mas não sabem como se tornar um MEI, um microempreendedor individual. Para entender um pouco mais sobre esse universo do MEI, nós recebemos o especialista em gestão de pequenas empresas, Alexandre Silveira, que é consultor do Sebrae. Alexandre, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Quantos microempreendedores individuais nós temos hoje aqui em Santa Catarina? Hoje, em Santa Catarina, nós temos aproximadamente 600 mil microempreendedores individuais formalizados. No Brasil, a gente tem mais de 13 milhões de microempreendedores e aqui em Santa Catarina, chegando aí pertinho dos 600 mil empreendedores formalizados. Veja, o número de trabalhadores informais, segundo o IBGE, é de 1 milhão de pessoas. Apesar de ser o menor índice do país, 27,7%, ainda é muita gente, né, Alexandre? Mesmo com tanta divulgação, muita gente ainda não sabe como se tornar um microempreendedor individual. Como fazer para se tornar um MEI? Tá, perfeito. Quando a gente vai entender um pouquinho sobre o microempreendedor individual, eu gosto sempre de explicar para quem que o programa ele foi feito e de que forma o legislador pensou uma forma para poder caracterizar e para poder colocar todo mundo dentro do programa. Então, a gente precisa entender que esses trabalhadores precisam ser trabalhadores que são informais, que desejam formalizar o seu negócio, trabalham por conta própria, né? Eles podem exercer atividades ligadas a comércio, industrialização de algum produto ou prestação de serviço, desde que esse serviço não seja de natureza técnica ou intelectual. A gente tem mais de 500 atividades, são 400 e pouquinhas atividades, quase 500 atividades que são permitidas ao microempreendedor individual. E quando eu vou analisar essas atividades dentro de serviço, comércio e indústria, as atividades que estão fora são essas atividades que são alguma atividade que eu preciso de alguma formação específica ou que tenha algum tipo de conselho de classe para poder aquela atividade ficar vinculada. Então, se eu exerço uma dessas atividades, eu estou fora desse escopo, né, que o legislador trouxe. Mas ele também trouxe outras características, dizendo assim, olha, precisa ser maior de 18 anos ou ser emancipado, precisa ter um faturamento de até R$81 mil por ano, então dá uma média de 6.750, né, reais ali mensalmente. Quando a gente fala de faturamento, se passar um pouco num mês, pode compensar no outro ou não? Não tem isso? Não, pode, não tem problema. O faturamento bruto é de até R$81 mil por ano. Então, por exemplo, no primeiro mês eu faturei 1.000, no segundo eu faturei 2 e assim eu vou crescendo o meu faturamento. Se eu ficar dentro do ano nesse limite de 81 mil, está tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Então, o faturamento é um critério importante para poder se estabelecer como MEI. A atividade é um critério importante, né, para poder fazer o processo de formalização. Se esse trabalhador informal ele tem empresa ou já teve alguma empresa e essa empresa está ativa, ele não saiu do quadro societário, eu também não posso, né, porque ele não pode ser sócio ou titular de uma outra empresa. E ele pode ter um empregado ou não ter empregado. Quais os benefícios, né? A tributação, por exemplo. Quanto que o MEI precisa pagar por mês? Tá. Benefícios tem vários, assim, para a formalização do microempreendedor individual. Quando a gente fala no valor, né, de valor de contribuição, esse é o principal, porque quando a gente vai analisar um modelo normal de abertura de uma empresa, eu tenho uma série de impostos que eu preciso pagar. Preciso pagar PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, ISS, ICMS. Então, a depender da atividade, da modalidade que essa empresa ela é tributada, para cada imposto eu tenho uma guia correspondente, uma data de pagamento, o processo é bem complexo. Quando eu tenho um microempreendedor individual, além de eu ter isenção ou simplificação no processo, eu pago isso em uma única guia. E a guia, hoje, o valor, ela tem um percentual que é extraído do salário mínimo, então
cada ano ela vai mudar, né? Então, para falar no ano de 2022, o valor máximo que o microempreendedor individual paga é de R$ 66,60. Isso quando ele exerce uma atividade de comércio e serviço. Então, esse é o valor máximo. Então, é de R$ 61 a R$ 66 aproximadamente que ele paga. E, Alexandre, o MEI pode ter algum outro trabalho? Eu sou MEI e também sou CLT numa empresa privada, por exemplo? Pode, não tem problema nenhum. Quando vai fazer o processo de formalização, esse microempreendedor individual normalmente inicia assim, né? Ele trabalha de forma informal e ele não tem uma outra renda, ou ele trabalha com carteira assinada, está no vínculo de trabalho formal e ele começa a ter uma renda complementar, né? Então ele abre o microempreendedor individual para regularizar essa outra atividade que ele exerce. Então não há problema nenhum nesse processo. O trabalhador com carteira assinada pode abrir o MEI. A única coisa que eu sempre faço como alerta é o seguinte: o trabalhador com carteira assinada, quando ele é demitido sem justa causa pelo empregador, quando ele sai, né, quando ele acaba o vínculo empregatício, ele tem direito lá ao seguro-desemprego. Para ele ter acesso ao seguro-desemprego, ele não pode ter nenhum tipo de renda. Então, se ele já está faturando com um microempreendedor individual, se ele tem um faturamento ali, ele não vai ter acesso ao seguro-desemprego que ele teria quando fosse demitido. E explica uma coisa, me tornei um MEI e depois passei até uma pergunta de um telespectador que encaminhou para a gente, né? Me tornei um MEI e passei a ganhar mais do que a cota permitida. O que acontece daí? Já passa para outra modalidade ou não? Sim, sempre que eu ultrapasso o limite de faturamento do microempreendedor individual, vai haver o desenquadramento. Tá? Então, o faturamento limite do MEI é 81 mil. Se eu ultrapassar esse limite de faturamento, eu vou desenquadrar. O que acontece é que existem duas formas para eu poder fazer esse desenquadramento. A primeira forma é quando eu ultrapasso o limite, mas até 20%. Então, hoje dá 97.200. Então, ultrapassei a barreira dos 81, mas fiquei dentro de 97.200. Eu vou fazer o desenquadramento do microempreendedor a partir do ano seguinte. Então, colocando isso em data. Abri o MEI lá em janeiro de 2022, chegou em dezembro de 2022, eu ultrapassei o limite de 81, mas eu fiquei dentro dessa gordurinha ali de 20%, margem. Dessa margem. Para janeiro de 2023, eu deixo de ser microempreendedor individual e daí eu tenho que procurar um contador para fazer o processo de desenquadramento, registrar a documentação da junta comercial, fazer a entrega das obrigações acessórias que uma empresa normal teria que fazer. Isso não é automático, eu preciso fazer isso por meio de um contador. Preciso de um contador para fazer isso, porque o contador ele vai fazer a entrega das obrigações acessórias que tem para o fisco municipal, estadual, federal, trabalhista. Vai orientar sobre a questão da emissão de notas fiscais, porque o MEI ele é dispensado de emissão de notas fiscais quando vende para a pessoa física. Mas quando ele faz esse processo de migração, né, ele acaba sendo obrigado a emitir notas fiscais para todas as operações. Tá? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando o microempreendedor individual ele ultrapassa o limite de 81 mil, mas ele ultrapassa aquela margem de 20%. Então, ele fatura mais do que os 97.200. Nesse caso, ele vai fazer o desenquadramento de forma retroativa. Ele vai voltar lá em janeiro de 2022, como se microempreendedor individual ele não fosse durante todo aquele ano calendário. Vai verificar o faturamento que ele teve ao longo de 2022. Então, em janeiro, quanto que ele faturou? Fevereiro, março, abril, e ele vai calcular o imposto sobre todo o valor faturado. Alexandre, o papo está muito bom, mas a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos em seguida com mais informações. Não saia daí. Estamos de volta tirando todas as dúvidas sobre o universo do MEI. E hoje recebendo o consultor do Sebrae, Alexandre Silveira. Alexandre, se o MEI lança uma nota fiscal e depois quer cancelar porque o valor alterou ou o serviço não será mais prestado, ele pode? Pode. Em regra, não há nenhum tipo de problema. O MEI ele pode emitir nota fiscal tanto para a venda dos seus produtos, então se ele comercializa ou se ele fabrica produto, ele pode fazer a emissão dessas notas fiscais. Aqui em Santa Catarina ele consegue emitir nota fiscal de bloco, cupom fiscal, nota fiscal eletrônica.
Então é bem tranquilo assim esse processo. E se ele é um prestador de serviço, normalmente a prefeitura libera um login e senha para ele fazer a emissão da nota fiscal eletrônica. E tanto a nota fiscal de produto quanto a nota fiscal de serviço, ela pode ser alterada, pode ser cancelada, então é bem tranquilo esse processo, tá? Seja por uma desistência da venda, seja por um cancelamento, seja por um erro na emissão, então esse procedimento é bem tranquilo assim, para esse empreendedor fazer. Quais são as obrigações previdenciárias do MEI? O MEI, quando ele faz o pagamento ali da guia, né, em torno de R$ 65, R$ 66, ele começa a contribuir para um sistema previdenciário e ele tem acesso a alguns benefícios, tá? Então, ele tem direito a salário maternidade, auxílio-doença, ele contribui para a aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por idade. Então, ele tem pensão por morte, se ele tem algum tipo de beneficiário, né, ou dependente. Então, esse microempreendedor individual que antes trabalhava dentro da informalidade, ele acaba tendo acesso a alguns benefícios previdenciários que ele não tinha, né? Então, porque aquele trabalhador que é informal, que não contribui para um sistema, se ele tem algum tipo de problema, fica doente, ou a mulher fica grávida, quer ter direito a algum tipo de salário maternidade ou de algum tipo de benefício, ele acaba não tendo se ele não faz essas contribuições. E o microempreendedor individual, por um valor assim, bem mais acessível do que esse de uma outra empresa ou de um trabalhador com carteira assinada, ele acaba tendo acesso a esses benefícios da Previdência Social. Você falou que o MEI só pode ter um funcionário, né? E quais as obrigações que ele tem que ter com este funcionário? Tá. Eu sempre costumo dizer que o microempreendedor individual ele é uma empresa e apesar do processo ele ser mais simplificado, ser mais barato para quem é microempreendedor individual, ele não está dispensado do cumprimento das legislações. Seja a legislação sanitária, então imagina o seguinte, um microempreendedor individual, ele vende, sei lá, docinhos. Então, ele tem, por mais que aquela prefeitura dispense, por exemplo, o processo de fiscalização, que vá lá e dispense o alvará sanitário, ele ainda assim precisa cumprir as normas sanitárias para que ele faça um acondicionamento daquele produto de forma adequada, para que ele possa vender o produto com segurança, né? É a mesma coisa para as normas ambientais, né? E também para a legislação trabalhista. Aquele microempreendedor individual, quando ele tem um empregado, aquele trabalhador ele tem os direitos que estão previstos lá na CLT de forma integral. Então, ele tem que pagar o salário. Se aquele trabalhador ele pertence a um sindicato, a uma categoria específica, ele tem que observar a convenção coletiva de trabalho daquela categoria. Se aquele trabalhador fez hora extra, tem que pagar hora extra. Se aquele trabalhador, para começar a trabalhar, precisa fazer um exame médico admissional, um exame periódico, um exame demissional. Então, todas essas condições de saúde e segurança do trabalhador precisa ser respeitado e a legislação trabalhista como um todo. Vai pagar FGTS, vai pagar o INSS. Quando acontece, por exemplo, de eu atender uma pessoa que é empreendedor individual e ele precisa contratar um trabalhador, eu sempre recomendo que ele tenha o auxílio de um contador para poder ajudá-lo. A gente sabe que o microempreendedor individual ele está dispensado de escrituração contábil e dispensado de escrituração fiscal. Não precisa de um contador para atestar ali as contas, né, da empresa dele. Mas quando ele contrata um empregado, em função da complexidade e de várias legislações que ele precisa observar, legislação trabalhista, a legislação da própria Caixa Econômica Federal, legislação da Previdência, da Receita Federal. Então, isso tudo ele precisa de um acompanhamento, e daí eu recomendo que ele sempre procure um contador para poder ajudá-lo nesse procedimento. Ele precisa ter uma empresa física ou ele pode abrir o seu negócio, ter o seu negócio na sua própria casa? Pode. Ele pode ter um local fixo, né? Então, com porta aberta, e ele pode trabalhar também, sei lá, de forma online, ele pode trabalhar de porta a porta. Claro que sempre que o microempreendedor individual ele for formalizar uma empresa e utilizar um determinado endereço, ele precisa consultar entender como funciona a regra daquele município para aquela atividade naquele local que ele escolheu.
Então, vamos supor o seguinte, o microempreendedor individual ele vai fabricar sapatos, por exemplo. Vamos supor que essa atividade tenha lá no hall de atividades permitidas e ele vai escolher um local para fabricar e vender, de porta aberta, para poder receber as pessoas. Ele precisa observar se na legislação municipal é permitida aquela atividade naquele endereço, naquele local. Porque mesmo que o microempreendedor individual ele esteja dispensado pela legislação federal de alvará e de atos públicos, ainda assim os municípios precisam se adequar a essa norma federal e esse é um processo que leva algum tempo até todos os municípios estarem situados, mas mesmo que aquele município dispense o alvará, ainda assim o zoneamento, a viabilidade, aquilo ali eu preciso entender se pode ou não. Porque, claro, eu estou falando aqui de uma atividade simples, mas vamos supor um serralheiro. O serralheiro em um determinado local. Pode ou não pode? Vai depender do zoneamento daquele município. Do barulho que vai produzir o seu trabalho, enfim, tudo isso, né? E eu posso formalizar o MEI em nome de outra pessoa? Isso é ótimo, assim, porque eu costumo sempre dizer o seguinte, o microempreendedor individual ele veio para garantir para aqueles trabalhadores uma série de benefícios, né? Então tem uma série de vantagens. Ele tem um CNPJ na hora, ele consegue ter acesso a outros mercados que ele não tinha, então ele consegue vender o serviço dele para uma pessoa jurídica, que normalmente aquele trabalhador informal, né, não consegue. Ele consegue trabalhar vendendo para órgãos públicos, participar de processo de licitação, ele consegue emitir nota fiscal e o principal de tudo, né, que eu vejo é ele entrar dentro de um sistema, de um regime previdenciário, para que ele tenha acesso às suas contribuições e aos benefícios que a Previdência disponibiliza. Então, imagina o seguinte, aquela trabalhadora que ela resolveu, sei lá, fazer tricô ou fazer algum produto artesanal e ela vende aquele produto. A fonte de renda sai dali, aquela é a renda dela. E ela vai lá e faz o processo de abertura do nome do MEI no nome do esposo, no nome de um terceiro. Ao longo de 1, 2, 3, 4, 5, da vida toda, se ela contribuir para um terceiro, ela não terá acesso aos benefícios previdenciários. Então, eu sempre recomendo que não faz sentido, na verdade, eu formalizar no nome de um terceiro. Funcionário público federal pode ser MEI? Funcionário público federal não pode ser MEI. Funcionário público militar também não pode ser microempreendedor individual. Os funcionários que são estaduais ou municipais, eles podem se formalizar como microempreendedor individual, desde que não tenha nenhum tipo de vedação no contrato de trabalho. Então, quando é um funcionário público federal e militar, a gente já sabe que isso tem uma vedação expressa na legislação federal. Os funcionários públicos estaduais e municipais vai depender muito do contrato de trabalho que eles têm, então eles precisam verificar junto com o RH para verificar se tem algum tipo de vedação ou não. O que eu sempre adianto é que esse trabalhador municipal ou estadual, ou até mesmo o trabalhador com carteira assinada, quando ele vai fazer o processo de formalização, que ele não faça um processo de formalização com uma atividade que seja concorrente com a atividade do seu empregador. Tanto o trabalhador com carteira assinada, quanto o trabalhador municipal e o estadual, quando eles vão fazer o processo de formalização, eu recomendo que não seja nenhuma atividade que seja concorrente com o seu empregador, tá? Ou seja, não pode ser uma atividade que aquele trabalhador público faria de forma gratuita e daí ele cria uma empresa para poder vender. E, sobretudo, que ele converse com o seu empregador para dizer, estou abrindo o MEI, eu vou exercer essa atividade aqui, né? Quero que tu saiba, para que não tenha nenhum tipo de problema entre empregado e empregador. E no próximo bloco nós vamos entender como o Sebrae pode ajudar você a formalizar o seu próprio negócio. Não saia daí. Estamos de volta esclarecendo todas as dúvidas sobre o MEI, o microempreendedor individual. E hoje recebendo o consultor do Sebrae, Alexandre Silveira. Alexandre, eu posso alterar os dados do MEI de forma gratuita? Sim. Quando o microempreendedor individual ele precisa fazer algum tipo de alteração de dado, por exemplo,
eu vou mudar de um município para o outro, ou de uma rua para outra, preciso alterar os dados de contato, e-mail, telefone, nome fantasia, enfim, qualquer informação que o MEI tenha inserido no processo de formalização, ele consegue acessar o portal oficial lá e fazer o processo de alteração de forma gratuita. A mesma coisa para a baixa, tá? Então ele não precisa contratar um contador, ele mesmo consegue, acessando o portal oficial, que é o gov.br/MEI, para fazer todo o processo de alteração e baixa, tá? Então, se ele precisar. Algumas pessoas acabam fazendo assim, eu não preciso mais do MEI, por exemplo, porque não está faturando ou não está emitindo nota, enfim, não está vendendo, né, nenhum produto, nenhum serviço, e acabam abandonando o microempreendedor individual. O que acontece é que no passar do tempo, ela só vai acumulando dívidas, né, porque o MEI obrigatoriamente precisa pagar aquela contribuição mensal de R$ 65 ali, 66, e se ela não faz o pagamento, ela vai somando essa dívida, né? Então, quando o microempreendedor individual ele tem a seguinte situação, olha, eu não vou mais trabalhar como MEI, ou vou trabalhar com carteira assinada, né? O meu caminho é esse aqui. Não tem problema, ele acessa o portal oficial de forma gratuita para poder fazer o procedimento de baixa, bem tranquilo. E que benefícios o Sebrae oferece para o microempreendedor individual? Tem algum curso, alguma consultoria? Como funciona na prática? Tem uma série de coisas assim que o Sebrae oferece, tá? Tem projetos, cada vez que o Sebrae é por temporadas, vamos assim chamar, né? Então, a gente tem alguns projetos que vão acontecendo ao longo do ano. A gente tem os atendimentos de consultoria, que é perene, então sempre tem um atendimento de um consultor. A gente tem as salas do empreendedor também, que o Sebrae ajuda aqui no estado de Santa Catarina, e essas salas do empreendedor conseguem colocar uma série de serviços à disposição, né, desse empreendedor de forma gratuita, seja para fazer o processo de formalização, alteração, baixa, porque a gente sabe que tudo é feito pelo portal, de forma gratuita. Mas, às vezes, as pessoas têm dificuldade para conseguir acessar. Então, consegue fazer isso de forma gratuita, o Sebrae auxilia. A gente tem serviços de consultoria, a gente tem parceria com os contadores para poder fazer o processo de orientação. Então, imagina, aquele microempreendedor individual que vai desenquadrar, que vai passar, ele consegue essas informações dentro do Sebrae também para poder tratar. A gente tem o Sebrae Tech, que ajuda na questão de inovação e tecnologia para esse microempreendedor individual. Então, tem uma série de coisas assim que o Sebrae oferece. Tá? Tem a plataforma EAD com os cursos, a gente tem o MEI na Prática, que explica isso que a gente está conversando aqui. Tem um curso específico para o microempreendedor individual, que é um curso gratuito, onde a gente dá mais detalhes, assim, né? Falando desde o benefício, desde quando criou o microempreendedor individual, como faz para emitir a guia, como faz para fazer a declaração anual, que é uma obrigação que esse microempreendedor individual tem, né? Então, anualmente ele precisa declarar, então a gente ensina isso dentro desse curso. A gente fala sobre como fazer a alteração, como fazer a baixa. Outras coisas, né, sobre controle financeiro, por exemplo, que o microempreendedor individual precisa fazer. A gente falou lá no início, né, sobre o MEI ele tem um limite de faturamento, né, e que esse limite é de R$81 mil. É importante que ele tenha um controle financeiro para ele saber quanto que ele está faturando, como que isso está acontecendo, para que, se ele for desenquadrado, ele saiba tomar algumas ações, fazer as correções, né, e fazer o ajuste antes da coisa de fato acontecer. E qual a dica você daria para quem está nos assistindo agora e já tem uma ideia na cabeça, né, ou até um pequeno negócio, mas não sabe nem por onde começar? Essa pessoa deve ir primeiro ao Sebrae ou primeiro buscar as informações por conta própria e depois buscar a consultoria do Sebrae? O que eu primeiro recomendo é que ele construa um modelo de negócio ou construa um plano de negócios para ele saber qual é o valor de investimento que ele vai precisar para que aquela ideia possa sair do papel, né, nascer, qual é o custo que ele vai assumir para poder tocar aquela ideia, quanto que ele precisa vender
para que aquela ideia faça sentido, né, que vale a pena para ele, que sobre algum tipo de dinheiro, que ele consiga pagar aquele custo que ele está assumindo. Vamos fazer uma simulação antes do Isso. que vai Imagina o seguinte, quando investir, né? Quando a gente vai viajar, por exemplo, ou quando a gente vai fazer um almoço, a gente tem que ter um planejamento. Se eu quero, vamos fazer um almoço para 2 pessoas em casa. Eu preciso saber o que eu tenho que ter em casa, né? Eu tenho que ter os equipamentos, os utensílios, tem que ter o gás, tem que ter o arroz, enfim, tem que ter aquilo que eu vou preparar. Isso tudo tem um custo para poder executar aquele meu plano, né? Que é um almoço. Quando a gente vai para o mundo dos negócios, a ideia é a mesma. Então, eu tenho que fazer um planejamento. Claro que é um pouco mais complexo, as pessoas não têm não é tão habitual, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, mas a ideia principal é a mesma. Então, esse empreendedor ele pode buscar o auxílio do Sebrae para que o Sebrae forneça essas ferramentas de forma gratuita, dê o direcionamento, convide ele para participar de cursos, de palestras, conversar com um consultor. Dentro da plataforma de ensino à distância do Sebrae também tem uma série de coisas que ele pode ir se capacitando para que ele possa, ao longo do tempo e de forma constante, porque o empreendedor ele a todo momento precisa se capacitar e precisa entender e rever alguma coisa que ele já aprendeu, né? Então o Sebrae ele tem aí uma série de coisas que ele pode ajudar. E a relação de profissões, né, possíveis, o candidato a MEI encontra no site do Sebrae essas informações? Ele encontra no site do Sebrae, ele encontra no portal oficial, que é o portal para formalização. Inclusive, dentro do portal oficial, isso é extremamente importante que os empreendedores saibam, assim, tudo que ele precisa relacionado ao MEI, ele encontra dentro desse portal oficial. Então, se ele quer fazer a formalização, está ali dentro. Se ele quer imprimir as guias para pagamento, ele encontra lá dentro. Se ele quer fazer alteração, se ele pagou uma guia em duplicidade, ele quer pedir restituição daquele valor pago, ele consegue fazer dentro do portal oficial. Se ele, por algum problema, ou por esquecimento, ele não pagou as guias e ele quer fazer um parcelamento daqueles débitos, ele consegue dentro do portal oficial. Se ele quer alterar, se ele quer baixar, enfim, tem capacitação também dentro do portal, tem perguntas e respostas. Então eu quero saber sobre os benefícios previdenciários que tem acesso, que a gente conversou aqui. O MEI, se ele acessa o portal oficial, lá dentro do Perguntas e Respostas vai dizer exatamente quais são os benefícios que ele tem, todas as informações, está tudo lá. Caso esqueceu de pagar alguma parcela, também o próprio sistema recalcula isso, né? Ele pode voltar e pagar as dívidas atrasadas, enfim? Consegue. Ele consegue imprimir uma guia que está atrasada, só atualizar para fazer o pagamento, ou se ele tem uma quantidade, né, de guias que estão em aberto e ele não consegue fazer o pagamento à vista, também tem a opção de fazer um parcelamento. E daí, dentro do portal oficial, é o caminho para ele conseguir fazer esse parcelamento. Bom saber disso, Alexandre. E o que o MEI representa hoje para Santa Catarina? Acho que assim, a grande importância do microempreendedor individual é justamente a entrada dele no mundo dos negócios. É a forma mais simples, mais barata para que esse empreendedor ele possa entrar dentro de um ambiente formal, começar a ter oportunidades e verificar que existem caminhos e existem pessoas, empresas, entidades como o Sebrae que podem ajudar ele a se desenvolver, a crescer, a faturar mais, a contratar um empregado, enfim, a crescer. Então, o microempreendedor individual é esse primeiro passo que esse empreendedor dá no mundo dos negócios e que eu realmente acho extremamente importante assim, para Santa Catarina, para o Brasil, eu acho que é super legal. Alexandre, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa, esclarecendo as dúvidas que tantas pessoas têm sobre MEI. Espero que a gente possa conversar mais sobre esse assunto em breve. E a você, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!